Feliz Dom Pedro I quando ele estipulou uma linda homenagem, 15 de outubro, Dia do Professor. Ele que é tão importante na nossa vida e que precisa ser valorizado de verdade. E não com aquela falsa homenagem que a gente está acostumado a ver, mas sim uma forma de trazer esse valor de tão importante que eles são. Para conversar comigo e a gente mostrar um pouco dessa garra e de como se atualiza para ser um bom professor nas dificuldades dos tempos atuais, eu trouxe aqui a querida professora, que também é neuropsicopedagoga, especialista em neurociência da aprendizagem, além de muito amada pelos alunos, com fila de espera, Cláudia Turati. Cláudia, obrigada por essa honra, esse prazer de você vir aqui na TV Nova falar comigo, a gente poder usar você como uma ferramenta de homenagem para todos os professores, não só os carmelitanos, mas todos, porque você demonstra amor e criança não mente, para te amar como você é amada e eles gravarem as matérias como eles gravam, é porque o seu papel está sendo muito bem cumprido e a gente precisa compartilhar isso com os demais que compartilham com você essa profissão. Nossa, eu me sinto extremamente lisonjeada, né, por estar aqui nessa data tão especial, né, que é o Dia dos Professores. É um dia não só de homenagem, mas um dia de trazer reflexão, né, para o papel do professor em sala de aula, em comunidade escolar, mas também para trazer a comunidade escolar para refletir, né, sobre quem é o professor no dia a dia deles, né? Isso é muito importante. Muito. E para a gente entender esse processo de ser professor, porque na verdade não é só porque é uma profissão que eu com certeza vou ter para a vida inteira, porque sempre eu vou ter demanda. Não é o motivo para escolher. E isso principalmente nos dias atuais, com tanta coisa acontecendo e os alunos, as crianças tendo tanta coisa para assimilar. O que te fez escolher ser professora? Se eu te falar assim, que eu acho que eu nasci professora, porque eu sou uma filha mais velha de 3 irmãos, né, que vem na sequência. E eu já brincava muito de dar aula para os meus irmãos. Então lá em casa era assim, eu colocava minha irmã, meu irmão, o outro irmãozinho depois. E aí a gente fazia o quê? Eu dava aula para eles não entendiam, eu estava um nível, né, acima por ser mais velha, e eles não entendiam a matéria, falavam, não, vem cá que eu te explico. E eu tenho um jeito meio diferente de conversar. Primeiro que se me amarrar, né, se amarrar as mãos, ela não dá aula, né? E ali eu transmitia para os meus irmãos uma maneira mais lúdica, digamos assim, de dar aula. E eu acho que a partir daquele momento eu me via professora deles, dos meus irmãos. E em seguida, na escola, era dos meus amigos. Então, foi uma sucessão. Na verdade, eu acho que a docência, ela me escolheu. Nem fui eu que escolhi a docência. Eu me vi, né, indo para a faculdade, fazer o normal superior, ser professora, para mim foi uma coisa assim, natural. Porque eu podia escolher qualquer coisa, eu trabalhei com muitas coisas na minha vida, eu tenho um currículo recheado com muitas coisas, mas nada me dá mais prazer do que estar com meus alunos na sala de aula. Aquele momento para mim não é um momento assim de falar assim, é trabalho. Muita coisa fora da sala de aula me estressa, a burocracia me estressa muito, né? É difícil, mas o estar em sala de aula, em fazer a aula acontecer, aquela dinâmica, aquela coisa, o que eu vou fazer amanhã? Meus alunos não faltam por causa disso, eles nunca sabem o que vai ter amanhã, entendeu? Então eu tenho pouquíssima demanda de falta na minha sala, porque é isso, é você deixar para eles aquele gostinho de quero mais. Ah, não, vamos fazer mais isso. Amanhã tem mais, amanhã tem, vem que amanhã vai ser diferente. Então, nesse quesito de, você escolheu ser pedagoga, não, eu acho que eu fui escolhida por ela. Já nasceu. Já nasci. E há quanto tempo você é professora? Nossa, tem muito tempo, eu me formei em 2008, mas eu já dou aula desde 2006. Se a gente pensar de 2006 para cá, muita coisa evoluiu rapidamente, tecnologicamente, e essa moçadinha tem ficado cada vez mais sedento de conhecimento e tudo muito rápido. No nanosegundo. A gente pode falar que isso, e aí eu te pergunto também, o que é tão desafiador na profissão, no amor em compartilhar conhecimento hoje para alcançar essa moçadinha, os principais desafios? Excelente pergunta, porque no meu caso, que trabalho com uma faixa etária de 9, 10, até 11 anos, né, no meu 5º ano, por exemplo, que eu estou dando aula esse ano no Dona Sindá, um 5º ano sedento de conhecimento, que tem a tecnologia na casa deles, à disposição deles, tem um celular, tem notebook, tem o computador de mesa. Então eles têm a TV a cabo, eles têm tudo
né, ali à mão para ter o conhecimento. Porém, o conhecimento não mediado, ele é só conhecimento superficial. É um verniz de conhecimento. E é isso que eu procuro aprofundar no meu aluno. Olha, você saber uma coisa não quer dizer que você conhece aquela coisa. Não é assim que funciona. A gente tem que mergulhar mais profundo para que eu possa falar assim, não, hoje eu sei o que isso aqui é. Conceitos. Por exemplo, quando eu estou dando uma matéria, uma disciplina na sala de aula, eu acho importantíssimo que se compartilhe o conceito. Ah, é assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim. É assim por causa disso. Vamos lá atrás. Como que começou isso aqui? Quando eles percebem que tudo tem um início, um porquê, aí a coisa vai. Aí a coisa flui. Nessa tecnologia hoje, nessas inovações tecnológicas, eu sou muito tecnológica, eu sou muito conectada, sou uma pessoa extremamente da mídia, sempre fui, né? Já tá no meu DNA. Então, o que eu procuro fazer? Tudo que eu já fiz fora do contexto da pedagogia, eu trago para dentro da sala de aula. Teatro, dança, música, todo o meu universo artístico, todo o meu universo fora ali do contexto da sala de aula, eu coloquei. E a tecnologia é um deles, porque sem a tecnologia hoje nós não vamos conseguir prender a atenção do aluno. Então eu faço de tudo para que a tecnologia esteja inserida. E mais, isso não é uma coisa, a Cláudia está fazendo para se aparecer. Não, a Cláudia está fazendo porque está rezando lá na BNCC que tem que ter aquilo lá dentro da sala de aula. O aluno, ele tem o direito a essa aprendizagem tecnológica, ele não pode ser um analfabeto digital. Então, isso é uma coisa que é uma premissa que reza lá na cartilha da educação, mas que poucos fazem porque poucos conhecem. Então, a primeira coisa, né? O professor tem que se atualizar enquanto agente de sala de aula. Eu sou mediadora de conhecimento. Então, eu procuro trazer todas as técnicas que eu tenho, todas as ferramentas que eu posso utilizar, inclusive dentro da neuropsicopedagogia, dentro da neurociências, para que o meu aluno desperte aquele clique no cérebro dele e fale assim, opa, assim eu consigo aprender mais e melhor. Entende? Às vezes o próprio desafio é ensinar o aluno a se desafiar, o próprio professor se desafiar. E ele gosta disso. Porque a gente vê o quanto é difícil, principalmente no nosso país, a valorização da função professor. E as metodologias de ensino que são liberadas através dessas regras. Mas o professor, ele pode usar a sua criatividade, fazer o melhor com o mínimo que ele tem. Porque às vezes a gente vai ter aluno que não vai ter condição de ter um smartphone, mas ele, nem por isso ele pode estar aquém de ver como que funciona. Eu estou te perguntando isso porque a gente conversando nos bastidores, e um dos motivos que me fez vir aqui foi a gente conversando antes ainda. Eu tive a oportunidade de ver as suas práticas, né? E entender por que os seus alunos te amam tanto e eles veem o seu esforço, porque eu acho que a gente sabe quando uma pessoa se esforça pela gente. A gente planeja, né? Tem que planejar. E você trabalha com um QR Code, que às vezes para um professor acho que aquilo é muito distante, mas não. As plataformas hoje são todas gratuitas. É muito grátis e dão essa ferramenta para o professor. Então, a criatividade que antes, lá da década de 90, que a gente via que era só o professor, o aluno e o conteúdo, lá no mimeógrafo, lá na máquina de xerox. Que foi importante, né? Teve a sua importância também, então, hoje você aplica várias atividades. Como que você faz isso? A primeira coisa que eu faço dentro desse universo de sala de aula é ver quem tem, quem não tem. Se todo mundo tiver aquela ferramenta que eu estou disposta a usar, por exemplo, um smartphone, que no meu caso, ali na minha sala, eu tenho todo mundo que poderia levar um smartphone. Eu trago o smartphone para dentro da sala de aula, ali eu já trabalho várias coisas, não é só a disciplina em si, eu trabalho principalmente regras de internet, como eles podem cair em várias esparrelas, em várias armadilhas, como eles devem se proteger, né? A gente passa o vídeo, a gente conversa muito a respeito da segurança da criança dentro desse universo que é a internet. Isso para mim é prioridade, porque criança e internet são duas coisas muito perigosas, né? A partir do momento que eles, por exemplo, eu fiz uma atividade de desafio matemático com um QR Code. Perguntei se todos tinham, se eu poderia mandar, a princípio, como sala de aula invertida. O que eu fiz? Eu mandei para casa
né? E eles teriam que me retornar via WhatsApp, já usando outra ferramenta, né? Outra ferramenta. E todos me mandaram, foi assim maravilhoso de ver como que eles, foi rapidinho, eles destrincharam o desafio. E a partir daí eu fui vendo aonde eu podia chegar com o QR Code. Hoje o QR Code está inserido dentro da minha turma, eu mando deveres por QR Code, eu mando textos, eu mando tudo que eu quero que seja muito rápido, que não precise ficar digitando, imprimindo. Por quê? Nós temos uma limitação de páginas para imprimir, nós temos. Então, quando você imprime só o QR Code, por exemplo, ou manda ele via uma plataforma de WhatsApp, por exemplo, você tem um pedacinho desse tamaninho de papel que numa folha A4 já está pronto o dever do dia. Entendeu? Eu mandei, e aí, o que acontece? Ah, mas vamos supor que o fulaninho não levou o celular, não tem problema. O fulaninho vai sentar com o ciclaninho, tá tudo certo. Eles compartilham a ferramenta, o smartphone. E a partir daquele universo também, criança aprende com criança. Então eu gosto muito de trabalhar, inclusive na nossa escola, na escola Dona Cindá, nós temos essa ação da GID, que é a ação entre pares, né, que as crianças aprendem com criança. Às vezes a minha linguagem naquele momento não vai chegar para ela como a do coleguinha que chega e fala assim: meu, você não entendeu? Não, é assim. Exatamente. Né? A gente já foi criança, a gente sabe como é que é esse universo. Eu não vou chegar no meu aluno, chacoalhar ele e falar assim: ô, presta atenção, menino, ó, entendeu? Não vou fazer isso, porque não tá dentro da nossa ética profissional. Mas o coleguinha dele, que tem intimidade com ele, vai cutucar ele, vai beliscar ele, vai falar: ô, presta atenção, entendeu? Então isso faz toda a diferença. Quando você correlaciona, ensina o menino a trabalhar em equipe, ensina o menino a trabalhar em pares. E eu sou muito moleca, né? Eu tenho 51 anos de meninice pura. Então eu me troco pelos meus alunos. Eu vibro com eles, com a conquista deles, quando eles aprendem aquilo que eles estão fazendo. Quando eles não dominam uma tecnologia, eu vou lá e falo: presta atenção. É assim, vou pro quadro, explico. Não aprendeu desse jeito? Então peraí, vou lá pro quadro, faço desenho de palitinho, porque eu sou péssima desenhista, mas eu faço os desenhos de palitinho até que chegue aonde eu quero que entre na cabeça dele e pum, exploda. Ai, mas é muito fácil, professor. Falei: agora é, né? Depois de 3 dias eu te explicando. Entende? Mas faz a diferença. Faz a diferença. Por quê? Uma coisa que eu aprendi na sala de aula é não desistir daquele menino. É não desistir daquela aprendizagem. A neurociência trouxe muito isso pra mim. Por quê? Nem todos aprendem do mesmo jeito. Aprendemos de formas diferenciadas. O nosso cérebro, ele aprende de diversas formas. Né? Temos múltiplas inteligências também, já diria nosso Gardner. Então, eu uso tudo. Todos os conhecimentos que eu tenho teóricos, eu aplico na minha sala de aula da maneira mais lúdica possível. Porque a primeira coisa que eu me recordo é: estou trabalhando com criança. E criança gosta de brincar. Não interessa se ela é tecnológica, se ela não é tecnológica. Quando tem diversão atrelado à educação, aí vira festa. E eles aprendem a aprender. E isso faz toda a diferença para mim, quando a criança aprende a aprender. E o nosso bordão na minha sala é: aula dada é aula estudada. Então, saindo daquelas 4 horas que eles são meus, ali naquele tempo que eles são meus, vão para casa e ali tem que estudar. Porque não tem sossego comigo, porque eu mando no WhatsApp mesmo, eu vou mandando os QR Codes e eles têm que mandar os desafios de volta para mim. Então, eles se sentem desafiados, motivados e brincando dentro da atualidade, né? Porque essa ferramenta hoje, por exemplo, como a gente está falando do QR Code, você vai em restaurante, QR Code. Você vai na banca de jornal, QR Code. Qualquer lugar que você vai hoje, eu que viajo muito, QR Code. Quer dizer, o menino ainda ensina o pai, a mãe, o avô, a avó, como que pode proceder seguramente dentro desse contexto do QR Code. E isso para mim interessa, é poder extrapolar os muros da escola, levar a ferramenta, a tecnologia, o conhecimento para além dos muros da escola, porque se não fosse assim, eu não servi para nada ali dentro daquele contexto, entendeu? Então, eu, enquanto professora, eu acredito que a gente tem que extrapolar, sair do muro da escola e levar o conhecimento, e levar a ferramenta, a melhoria para todo mundo que está lá em casa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores, para todos os educandos e docentes e todos os nomes que tiverem para quem ensina. Para quem ensina. Para quem aprende. Para a vida. Porque assim, todos nós que ensinamos, toda vez que a gente ensina, nós estamos muitas das vezes aprendendo mais do que ensinando. É assim que eu me sinto em sala de aula, eu me sinto uma eterna aprendiz. Quando eu falo que eu me troco pelos meus alunos, eu garanto que todo professor, ele tem essa sensação de estar trocando
com seus alunos em sala de aula, com seus estudantes. Então, eu tive excelentes professores, tanto da minha formação de criança, quanto que são meus amigos até hoje, quanto na universidade. Então, eu posso dizer que nós, professores, nós temos uma demanda gigantesca de não valorização profissional. Na sociedade hoje a gente perdeu muito do nosso status, mas nós não perdemos a vontade, nós não perdemos o desejo de ensinar mais e melhor para os nossos alunos. Então você, toda vez que você vê ali aquele seu professor antigo, lhe dê um abraço, como disse a Abigail, sabe por quê? Para nós o que fica é justamente o que você levou da gente. E você não leva só disciplina, português, matemática, história, geografia, ciências. Para além disso, você vai levar um pouquinho do ser humano que nós somos. E nós sempre, enquanto professores, procuramos ser seres humanos melhores, mas não melhor que o outro, melhor para o outro. Muito obrigada.